Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu vim aqui apresentar o que é a TerraPhase, a nossa empresa criada aí para a matéria de projetos e empreendedores. A TerraPhase ela surge com uma ideia, principalmente da Jaqueline, onde a gente vai suprir uma demanda do setor da psicologia, tá bom? Então vou dar início aqui à apresentação. O time é composto pela Júlia, pela Jaqueline, pelo Gustavo, pelo Leonardo e por mim, que sou o Davi. Vamos seguindo. Então, o primeiro ponto aqui a se comentar nessa apresentação é a divisão entre a visão, a missão e os objetivos da empresa. Primeiramente, qual que é a nossa visão? A gente percebe aí que o problema que a gente vem enfrentando nesses últimos anos, principalmente após a pandemia de Covid-19 que acontece ali em 2020, é a questão do crescimento das doenças psicológicas e a necessidade do tratamento contínuo. Ou seja, a questão de ansiedade, depressão e outros tipos de doença, principalmente, eh, catapultados pelo mercado de trabalho com a sua pressão, essas doenças vêm crescendo muito. Então, a gente tem a ideia de criar um sistema para facilitar esse tipo de trabalho, entendeu? Justamente porque a gente percebe que, atualmente a maneira como ela é feita é muito arcaica, então muitas vezes o psicólogo ele anota, a sessão na mão, ele não tem uma base de dados, ele não tem um relatório sobre as sessões, então a gente vê que aí está o gargalo que a gente, consegue suprir graças à tecnologia. Então, a missão dessa empresa, da TerraPhase, já vem até no nome, deixar as terapias, mais fáceis, então, é a criação de uma base de dados. Então a gente cria uma base de dados robusta, com todas as informações sobre os clientes, com todas as anotações sobre as últimas, sessões, e então, começa a disponibilizar isso para os, psicólogos e clínicas, de, psicologia. Então, o nosso grande objetivo é organizar mais esse setor, ajudar o ramo da saúde, baratear custos, com questões de plataforma e etcétera, tá bom? E implementar a tecnologia nesse setor, que apenas com ela seria possível um melhor tratamento, uma melhor análise de cada um desses resultados. Aqui a gente construiu um market overview. Basicamente, aqui a gente mostra aonde está o nosso ganho. O nosso ganho, segundo a Receita Federal, é que cada consulta gira em torno de R$ 247 e acontece em média 50.000 consultas de psicólogos por mês. Então a gente está falando de uma receita bruta de R$ 12 milhões mensais. Então é um mercado muito grande de 144 milhões anualmente, onde a gente precisaria fazer um, um sistema que conseguisse suprir essa demanda de organização dessas pessoas, desse tipo de cliente que a gente visa abordar. Embaixo a gente tem um infográfico, tá bom? Dizendo o quão é comum ter ansiedades, principalmente tanto em meninas quanto em meninos, tá bom? A gente vê que o nosso principal público é o público mais jovem e a gente visa auxiliar aí nessa organização de dados. Vamos seguindo para a nossa missão. A nossa missão é implementar justamente a nossa plataforma. Aqui a gente consegue observar dois tipos de dashboards que criamos. eh, para ajudar na organização, tá bom? Então a gente tem aqui um dashboard à direita, que é o Management Dashboard, e a gente também tem o dashboard de consulta. O dashboard de consulta ele vai dizer ali questão de medicamentos, a gente tem um gráfico de radar. Isso é só uma prévia da nossa apresentação do que é o nosso
a nossa ferramenta, então a gente vai criar um CRM robusto com base nessas telas e uma base de dados própria e segura. E o nosso grande objetivo é expandir, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, haja vista que como temos esse gráfico, a gente vê que os transtornos mentais eles tendem a aumentar, no mundo inteiro. Então, criando uma base de dados, sólida, a gente consegue organizar e criar relatórios e ajudar até mesmo, governos a criar, novas políticas, de saúde mental e perceber, ter essa visão macro do que está acontecendo no mundo em relação às doenças psicológicas. Para finalizar, esse é o nosso senior team, tá bom? Então a gente mapeia aqui o Leonardo como presidente, a Júlia como diretora de marketing, eu como diretor financeiro, a Jaqueline como diretora de RH e o Gustavo como diretor de relacionamento. Espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Qualquer dúvida, fico à disposição.